Bora, galera! Está no ar mais um episódio de Plano B, e quem vos fala é Alan Kennedy. Vocês estavam acostumados com a abertura, né, com Marlos como hoster desse programa, porém hoje a aula será sobre língua portuguesa, então por isso nós fizemos uma pequena inversão. E nós temos aqui hoje Jucimar Eugênio da Costa. Coadjuvante, bom. E Marlos Reis. Opa, tô aqui também. Então, assim, só para quebrar um pouco, para não ter só fala do Marlos, nós fizemos essa pequena inversão, mas eu vou passar a palavra pro Marlos agora. E, gente, o negócio é o seguinte, a gente vai aqui fazer uma pequena gravaçãozinha para falar sobre funções de linguagem, que é a matéria do primeiro ano, tanto do regular quanto do EJA, durante aí as aulas online, né? Então, eu senti a necessidade de explicar um pouquinho essa matéria de uma forma que eu não encontrei no PET. Queria deixar aqui esse registro para vocês. Ótimo, Vocês ótimo. sabem o que são funções de linguagem? Função de língua. Eu acredito que seja comunicar, expressar. Função Mas a gente da fala que quando a gente fala de função de linguagem, a gente está falando de classificações de formas de abordagem, entendeu? São recursos de ênfase que atuam segundo a intenção do produtor da mensagem? Você tá lendo aonde? Na Wikipédia. Só que antes da gente falar de função de linguagem, a gente também tem que falar um pouco dos elementos necessários para o processo comunicativo, né? Porque a gente tem que entender como funciona a língua e a linguagem para entender suas funções. Eu entendo... Pode falar. Pode? Não, que isso, por favor. Não, eu ia falar que eu entendo que o processo funciona da seguinte forma, né? Você tem as pregas vocais que se encontram na garganta, e aí quando você fala, a vibração delas, juntamente com a caixa, né, acústica que é a nossa boca, e o formato que a língua produz os sons, isso que eu sei. Essa aula aí eu acho que você vai ver na física ou na biologia, não sei, cara. Tem diferença de língua para linguagem? Temos diferente de língua para linguagem. Língua, na verdade, quando a gente fala de língua, português, o inglês, a gente está falando de um código. E isso é um dos elementos da comunicação. Então, quando a gente fala língua, a gente está falando do código. Linguagem, a gente está falando da expressão, do processo comunicativo, entendeu? Então, a gente tem várias linguagens. A linguagem visual, a linguagem sonora, a gente tem, enfim, várias outras formas de passar uma mensagem, certo? A língua é algo bem específico, né? A língua é código. Então, já que a gente começou a falar disso, eu só queria deixar claro, eu gostaria que o pessoal que estiver acompanhando essa aula aí, que pegasse o caderno e anotasse o máximo de coisa possível, o máximo de itens, porque não tem como você decorar, e a gente vai conversar aqui por 15, 20 minutos, e não tem como você decorar tudo que eu falar, vai ser chato, você ter que voltar toda hora. Então, pega um caderno e anota aí o que você achar necessário, e tenha, de preferência, tenha com você aí o PET para você acompanhar junto comigo, que esses dados também se encontram lá. Tá então, vendo? No episódio do Jucimar, o Marlos falou que não ia olhar caderno. Agora no dele ele falou que vai olhar. Coerente, né? Porque o do Jucimar, quem vai olhar o caderno do Jucimar já. Não. Fala isso não, só fala. Não. Fala que vai, porque senão eles não vão fazer, não. Quando voltar, a gente vai ter que olhar. Lá, quando voltar, sim. Mas não precisa pensar em escanear o caderno ou tirar foto dele e mandar pra mim, não, que eu não vou. Isso aí também não. Então, olha só, falando sobre os elementos do processo comunicativo, todo tipo de processo comunicativo, toda mensagem, toda vez que você conversa com alguém, ou quando você recebe algum tipo de informação, independente de como acontecer, tem sempre 6 elementos participando desse processo. Então, para começo de conversa, todo processo comunicativo precisa de um emissor. Jucimar, o que é um emissor? É o que emite a mensagem. Perfeito. A pessoa, por exemplo, você está sendo o emissor dessa aula. Ótimo. Emissor é aquele que emite a mensagem. Então, se eu tenho um emissor, eu também vou precisar do quê? Receptor. De um receptor, que é a pessoa que vai receber. Então, eu preciso de alguém para falar e uma outra pessoa para receber essa mensagem. Então, entre o receptor e o emissor, a gente tem essa mensagem chegando. Que é, quando a gente fala mensagem, a gente não está falando ainda de nada escrito ou falado. A gente está falando do conteúdo, da ideia, entendeu? Então, quando eu falo para você assim, entregue essa carta para Maria, essa ideia do entregue essa carta para Maria é o conteúdo. Eu falei em língua portuguesa. Se eu tivesse falado em inglês, o conteúdo teria sido o mesmo, entendeu? Então, o que importa pra gente quando a gente fala de mensagem, a gente tá falando do conteúdo, da ideia que vai ser passada de uma pessoa para outra. Tranquilo aqui?
Tranquilo. E essa mensagem ela vai ser sempre passada através de um código. E aqui nós estamos usando o código da língua portuguesa. A gente fala que é código porque só consegue entender português quem entende o código da língua portuguesa. Se você é português com um japonês, ele não entende, ele não sabe decifrar esse código. Se você fala em russo com um norte-americano, ele não só não entende, como ele vai ter má vontade com essa língua. Vai criar uma guerra, né? É igual falar inglês com francês, né? Exato. O francês vai ficar tão nervoso. Francês, Então, quando- se você falar em português, ele ainda vai tentar te ajudar. Se você começar a falar inglês, ele vira as costas e vai embora. Vai embora. Então, essa mensagem ela sempre vai precisar de um código para ser passado. E aqui a gente está usando o código da língua portuguesa. Essa mensagem que está passando do emissor para o receptor, no código da língua portuguesa, ela também precisa de um canal. E quando a gente fala de canal, a gente está falando da plataforma por onde essa mensagem vai ser passada. Ela pode ser passada através da voz, que é o que eu estou usando aqui, pode ser passada através do papel, que é a escrita, pode ser passada através de sinais, que é o braille, que é Libras, né? Libras. E o braille é aquela linguagem para deficientes visuais. São aqueles furinhos no papel ou um relevo. Vocês já viram? O furinho, ele consegue perceber do mesmo jeito que o relevo? Eu achava que era só relevo. Não, porque a máquina de escrever em braille, ela vai perfurando o papel, né? Ah, então tá. ela faz pequenos relevos. Assim. Dá pra ter uma pequena sensibilidade, né? Por causa da rebarba que dá na folha. Exato. Sabiam que aquela calçada colorida que tem geralmente no centro da cidade, ela também tem mensagens para deficientes visuais? Eu sei que ela tem um código completo. Eu sei que ela é utilizada justamente para ele saber o caminho a percorrer, mas eu não sabia que tinha um outro código nela, além desse intuito. Não. Nela dá para você saber assim, quando se tá chegando perto da rua, se vai acabar, se você pode seguir. O nome da rua, talvez, né? Não, o nome não. Não, podia ter, né? Sacanagem. Que rua que eu tô? Só passar lá e... E para terminar aqui, o último elemento é o contexto. Explicar contexto geralmente é confuso para quem está iniciando o processo de linguagem agora, mas é a situação de mensagem se insere, né? A gente tem muito costume de falar que a pessoa pegou o bonde andando, e quando a gente fala que a pessoa pegou o bonde andando, significa que ela entrou numa conversa sem entender a situação onde ela acontecia. Então, se você não entende o contexto de uma conversa, você pode ter uma ideia precipitada sobre o que ela significa. Então, a gente sempre vai precisar, num processo comunicativo, de um emissor, a pessoa que passa a mensagem, receptor, a pessoa que recebe, a mensagem, que é a ideia a ser passada, o código, que é a língua, o canal, que é por onde essa mensagem está sendo passada, e o contexto, que é a situação onde ela se relaciona entre os falantes e ouvintes. Isso aqui é tranquilo? Tranquilo. Beleza, então. Então, esses elementos constituem o nosso processo comunicativo. E dentro do nosso processo comunicativo, para cada vez que você vai conversar com alguém, toda vez que você vai ter algum tipo de conversa, existe algum tipo de intenção na sua fala. Você nunca fala de maneira despretensiosa, você sempre quer passar uma impressão ou tentar articular algo com o seu ouvinte. Por isso que nós temos as funções de linguagem. As funções de linguagem classificam para a gente a nossa intenção ao falar. Então a gente, às vezes, quer transmitir emoção durante a nossa fala, ou às vezes queremos convencer alguém a fazer algo que nos interessa, ou às vezes a gente está precisando iniciar ou interromper um processo comunicativo, passar uma mensagem de forma direta, e aí que entra as funções de linguagem, que também são 6, e são bem simples. A primeira que a gente tem é a que a gente chama de linguagem referencial. E a função referencial é aquela que passa uma mensagem direta, sem rodeio, ela só quer te entregar uma informação. A linguagem referencial ela é muito usada em jornal. Então, quando o William Bonner fala que na última semana nós tivemos 1.800 pessoas curadas do coronavírus, a gente não tem que pensar em nada além do que ele disse para entender a ideia. A mensagem é direta, ela é objetiva, ela não tem rodeios, ela não tem metáforas, ela não quer te fazer pensar para entendê-la, ela já está pronta, certo? Diferente da menina do poço, né?
Diferente da menina do poço. Diferente da menina do poço. A menina do poço é o que a gente usa da linguagem poética, né? A função poética, que é a função que traz pra gente uma metáfora, ou tá tentando fazer a gente pensar e entender uma ideia além das palavras, né? Então, quando a gente utiliza qualquer uma figura de linguagem, que é uma matéria que a gente vai ver um pouco mais pra frente, quando a gente usa alguma figura de linguagem, a gente tá usando a figura poética, certo? Então, quando a gente pega uma poesia, quando a gente pega alguma fala que tem algum tipo de floreio, né? Como, por exemplo, se você diz assim, a lua era uma bandeja prateada. Na verdade, a lua nem é bandeja, nem é prateada, mas a gente está associando as características da bandeja com a lua, tentando dizer que ela reluz, que ela tem um brilho, que ela é bonita, que ela é preciosa. A gente tem aí, então, uma linguagem poética. Quando você diz, assim, uma outra expressão bem simples do nosso cotidiano, né? Por exemplo, me fui um exemplo que eu estava guardando aqui. A linguagem poética também é interessante porque ela vai aparecer não só em poemas, mas no nosso cotidiano, no nosso dia a dia. Toda vez que a gente vai ler um poema, ele trabalha com metáforas, ele está tentando trazer mensagens além do texto, ele é poético. Mas no nosso cotidiano a gente também utiliza a poesia, a função poética, para nos comunicarmos e fazer as pessoas pensarem. Certo? Certo. Depois a gente tem a função que é a função fática. A função fática, ela é responsável por iniciar, interromper ou finalizar um processo comunicativo. Toda vez que você atende o telefone, você diz alô. Esse alô, ele tem um significado. Ele quer mostrar para a pessoa que está te ouvindo que você já está pronto e que ela já pode falar. Se alguém liga para você e você fica calado, a outra pessoa não vai começar a falar o que ela deseja. Ela vai ficar procurando alguém na linha. Então, o alô é necessário para que a outra pessoa entenda que o processo comunicativo já se iniciou. Quando você diz bom dia, boa tarde, até logo, tudo isso aí é a função fática. Ela está ou iniciando ou interrompendo um processo comunicativo. Mas, às vezes, a gente também quer ter certeza que a outra pessoa está prestando atenção no que nós dizemos. Aí a gente diz assim, não? Tá ligado? Então, toda vez que a gente fala esse tipo, pode crer? Exato, a gente usa. Toda vez que a gente fala isso no meio das nossas frases, mesmo sem querer, a gente está querendo ver se a pessoa está prestando atenção no que a gente está dizendo. Isso aí é responsabilidade da função de linguagem fática. Depois a gente tem aí a emotiva. Função de linguagem emotiva, o que será que ela quer passar? Emoções. Então toda vez que você tem um texto que tem algum tipo de linguagem emocionada, seja de alegria, de tristeza, de raiva, de ternura, o texto está querendo passar esse tipo de sentimentalismo, significa que ele é um texto emotivo. Então, você tem aí mensagens de namorados um para o outro, canções de amor, poesia. Toda poesia, ela também pode ter mais de uma... Olha, todo texto pode ter mais de uma função de linguagem ao mesmo tempo. E a gente caracteriza em várias poesias, né, a função poética e emotiva sempre presentes dentro do texto. Passando para frente, a gente tem a função apelativa. E a função apelativa ela é responsável por tentar convencer alguém a fazer alguma coisa. Então, quando você diz assim, por favor, pegue o café para mim. Por mais que você esteja sendo educado, você está pedindo para alguém executar uma tarefa para você, tentando convencer alguém a fazer algo. Isso é apelativo. Você passa no supermercado e está lá, oferta, compre agora. O dono do supermercado também está querendo convencer você a fazer isso. Então isso aí é a função de linguagem apelativa. E para terminar, a gente tem a última função aí, que é a... Oi? Desculpa interromper. Um anúncio seria, um anúncio de venda de uma casa seria uma linguagem apelativa? Depende de como ele aparece. Tá. Se for só assim, vende-se, isso não é apelativo não. Isso é referencial. Eu estou só informando que eu vendo. Agora, se eu digo assim, compre, aí é apelativo. Porque eu estou querendo convencer alguém a fazer algo. Tem diferença? Entendi. Então, apelativo é sempre que você tenta convencer alguém. Se você só entende a informação, não é. É referencial. O preço de produto, referencial. Agora, a oferta do produto é apelativo. Entendo. Para terminar, então, a gente tem a função metalinguística. Vocês sabem o que é metalinguagem? Quando a linguagem se refere a ela mesma. Exato. E aí a gente tem vários textos que são metalinguísticos. Por exemplo, quando a gente não sabe o significado de uma palavra, eu busco o dicionário. E como o dicionário, que artifício o dicionário usa para me explicar o significado de palavra? Ele utiliza outras palavras. Então o dicionário é metalinguístico. A gramática é um livro metalinguístico também.
porque ela utiliza língua portuguesa para explicar a língua portuguesa. Uhum. Quando você tem um filme que trata de filme, uma música que fala sobre música, um quadro de alguém pintando um quadro, uma própria selfie é uma linguagem metalinguística, porque é um código falando do próprio código. Engraçado, né? A ideia de meta, quando você fala metalinguística, diferencia muito da ideia, por exemplo, de metafísica. Ah, é? Como é lá? Porque meta é uma palavra grega que significa além, né? Aquilo que é além do físico ou depois do físico, né? O que ultrapassa a questão do físico. Mas, ao mesmo tempo, também ela remete à ontologia, né? Que é a própria ideia de estudar o ser em si. Aí, pronto. Exatamente. O ser em si é a linguagem dentro dela mesma. Porque a ontologia é o estudo do ser, né? Que é o principal foco de estudo da metafísica. Pois é. Bom, é isso. Eu só queria passar de uma forma bem objetiva esse conteúdo aí para que você ouvisse, lesse na sua apostila e fizesse aí suas atividades. Se sobrar alguma dúvida, a gente conversa pelo aplicativo. Top. Lembrando, gente, que o Jucimar, o pessoal quase não ouviu o podcast do Jucimar. Vão ouvir lá, porque vocês vão precisar de fazer anotações pro Jucimar. Já tá no grupo lá, tem relatório para fazer para quem é da escola, e quem não for da escola, por favor, escute e comente, responda, mande suas dúvidas, seja empático nos comentários. Isso. Curte, né? Dê um like, compartilhe, siga a gente, marque o sininho das notificações. Bem YouTube. É isso aí. Então, um grande abraço e um beijo para todos que for da sua família. Beleza, obrigado.